As classes sociais. Há muitas maneiras de tratar esse assunto. No entanto, nesse momento, mais do que observarmos a diferença entre pobres e ricos, vamos utilizar o conceito e a definição feita por Thompson, o historiador inglês, que diz que não nascemos classe, nos tornamos classe ao longo da vida. Portanto, podemos entrar e sair das classes sociais na medida das circunstâncias históricas. Por isso é importante perceber que as classes nem sempre são as mesmas, elas mudam durante o tempo. No escravismo, nós tínhamos duas grandes classes sociais, os amos ou os senhores de escravo e os escravos. No feudalismo, nós passamos a ter também duas grandes classes, os servos e os senhores feudais, que se transformaram, portanto, as relações de produção, transformaram-se também as relações sociais, e com esse desenvolvimento, então, avançou-se para também, no período do feudalismo, surgir uma nova classe social, que mais tarde foi chamada de burguesia, inicialmente formada pelos comerciantes, que começaram a fazer uma pressão para que o modo de produção feudal sofresse maiores contradições e depois viesse a ser superado. A burguesia, desde o século X, no capitalismo, por meio do mercantilismo, começou a implementar três grandes mudanças, ou três grandes revoluções. A primeira foi a Revolução Industrial. Essa é que foi deixando para trás o modo de produção feudal, aquelas formas atrasadas de produção, implementando as máquinas como ferramentas e instrumentos de trabalho. A Revolução Política, que foi a Revolução Francesa, e esta, então, veio para estabelecer as diretrizes do capitalismo. E a terceira revolução, que como as duas não foram suficientes, foram as revoluções liberais, que tiveram que ser realizadas para implementar de fato o processo de transformação do capitalismo numa sociedade evoluída e que viesse então a se impor definitivamente sobre os modos de produção atrasados, que foram as revoluções liberais, ocorrida na Europa desde 1830 a 1852. A burguesia foi importante e astuta porque ela fez várias criações durante a própria Idade Média. Primeiramente, ela criou a si própria. Uma classe que não existia, portanto, ela é intrusa no meio dos senhores feudais e dos servos. Depois, ela cria a classe operária, porque ela precisa da força de trabalho assalariado para poder dar contribuição aos seus negócios. Ela cria o comércio, a indústria, que vem para fortalecer o comércio na produção de mercadorias associadas, então, a essa relação social de circulação das mercadorias. Ela criou o capital, que é esse dinheiro que volta a ser reinvestido sempre como excedente na produção e na comercialização, e criou também o próprio Estado. Não satisfeita com o Estado feudal, ela quis um instrumento político que pudesse centralizar o poder e estabelecer uma ordem diferenciada. Por isso, então, a ordem capitalista, ela se estabeleceu com tanta força e vem até os nossos dias. Por que se ganha bastante apoio e se desenvolve com tanta força o modo de produção capitalista? Porque ele trouxe para as pessoas três convencimentos. O primeiro é de que todos nós somos livres. No capitalismo, supostamente, todas as pessoas são livres porque elas podem ir e vir e supostamente fazer aquilo que desejam. Não é a liberdade que nós imaginamos, mas é a liberdade justamente que a burguesia queria, que as mercadorias circulassem sem muita cobrança de impostos, que não houvessem as divisas para atrapalhar essa circulação, que o capital pudesse ser investido em qualquer parte do mundo com a presença dos próprios capitalistas e que os trabalhadores tivessem a liberdade de sair do feudo sem pedir licença para o senhor feudal e irem e empregarem-se na cidade. Então esse era o conceito, o entendimento da liberdade no período inicial,
e que certamente para os burgueses até hoje significa isso. A outra concepção importante foi a da igualdade. Também os capitalistas entendem que no capitalismo somos todos iguais. Como pessoas, como indivíduos, supostamente há uma igualdade entre as pessoas. Não é a igualdade de renda, não é a igualdade de oportunidades, não é a igualdade de riqueza, mas é uma igualdade que as pessoas têm para poderem discutirem frente a frente umas às outras como pessoas autônomas. Então, um trabalhador é igual ao seu patrão no sentido de sujeito social, que tem a sua emancipação e por isso pode negociar o seu contrato de trabalho livremente, assinar o contrato e assumi-lo, ou ser obrigado a assumi-lo posteriormente, porque ele é quem decide sobre si mesmo. E a terceira concepção é de que todos nós somos proprietários. Ou seja, no capitalismo todas as pessoas teriam essa vantagem de serem proprietárias, porque nos outros dois modos de produção anteriores não eram todas as pessoas proprietárias. Mas não é a propriedade, supostamente, de bens materiais e da riqueza. A propriedade dos trabalhadores é a força de trabalho. Essa força de trabalho pode, no capitalismo, ser transformada em mercadorias, e essas mercadorias serem levadas ao mercado e negociadas com um outro proprietário, que é o dono das forças produtivas e é o que tem o dinheiro. Bom, mas como nós viemos a ser classes no capitalismo, então? Não é apenas o critério, como falamos, de ser pobres ou ser ricos, há alguns critérios que marcam ou que estabelecem uma relação que possibilita compreendermos como essas pessoas ou como esses conjuntos de pessoas podem ser entendidos como classe. O primeiro critério é econômico. O critério econômico significa que há visivelmente uma diferença entre aquele que tem uma riqueza acumulada e entre aquele que nada tem. No mundo nós temos, pelos dados da ONU, 3 bilhões e 400 milhões de pessoas que vivem com menos de 5 dólares por dia. Significa então que essas pessoas supostamente são pobres, são pessoas despossuídas. Não necessariamente constitui uma classe internacional, porque o critério econômico não é o único critério que define se nós somos ou não somos de uma classe. Em segundo lugar, é o lugar que nós ocupamos no processo de produção, ou seja, onde é que estamos no processo de produção da sociedade. Se somos donos dos meios de produção, somos donos dos meios do comércio, somos donos, enfim, de algumas coisas que fazem o processo de produção evoluir, ou apenas vendemos força de trabalho? Se somos diferentes, significa que podemos estar em classes diferentes, ou sermos classificados de formas diferentes. Mas eis que aí podemos ter algumas dúvidas, porque, por exemplo, um gerente de uma grande empresa tem carteira assinada, semelhantemente a um trabalhador comum, mas ele ganha mais do que esse trabalhador e tem função diferenciada do que esse trabalhador. Ele, na verdade, representa o dono da empresa. Então, ele não pode ser considerado da classe trabalhadora por esse critério, porque ele está a favor ou está presente para que o negócio do capitalista funcione. Ou um profissional liberal, ou um agricultor razoável. Essas pessoas não estão incluídas diretamente na classe trabalhadora, porque além de possuir algum meio de produção ou algum meio de subsistência, também tem um padrão de consumo, um padrão de vida melhor. Então é um critério que pode nos colocar em dúvida de que lado estão. Não? Então, nesse caso, no capitalismo, nós temos uma terceira classe que é importante entre meio os trabalhadores e os grandes capitalistas, que é chamada de pequena burguesia, ou classe média, que geralmente ela está tendendo a puxar para cima, ou ajudar a classe que está acima, porque na verdade, a classe média quem administra as empresas do próprio país, geralmente são essas pessoas que são colocadas em funções importantes, porque é aquela que quer ascender, ela quer subir, e por isso, então, ela se presta a colaborar com a classe dominante mais do que com a classe trabalhadora.
Depois, nós temos um terceiro critério que também nos ajuda a definir a classe social, que é a posição de classe que cada um assume, ou seja, qual é a posição no seu entendimento, se a pessoa se coloca, mesmo não tendo patrimônio, mesmo não sendo dono dos meios de produção, mas a sua posição social se coloca a favor da classe dominante, ela se exclui da classe trabalhadora. Então, pode ocorrer o contrário também. Um profissional liberal, ao invés de se colocar a favor da classe dominante, ele se coloca a favor da classe trabalhadora. Então, pela posição de classe, ele se ajunta com esse outro coletivo para buscar ou reivindicar os seus direitos. Depois nós temos a organização de classe. Essa é muito importante. Na medida em que um trabalhador não participa de uma organização de classe, que seja lá o seu sindicato, a sua associação, outra forma de organização, ele não está totalmente incluído na classe. Por quê? Porque aí nós podemos fazer uma diferenciação também da classe e da categoria. A categoria é aquela que responde pela particularidade, quando as pessoas participam de um mesmo ramo de produção, ou de circulação de mercadorias ou de serviços. E a classe social é quando todos esses conjuntos particulares se unificam, então, nessa classe universal. Então, podemos ter trabalhadores da fábrica, formam uma categoria, trabalhadores do comércio, formam outra categoria, os trabalhadores do campo, formam outra categoria. E juntando essas diferentes categorias, nós vamos ter a classe social, a classe trabalhadora em geral. Posteriormente, nós temos a consciência. A consciência de classe também é importante para fazer com que nos tornemos classe, na medida que compreendemos as contradições do capitalismo, as diferenças entre os seres humanos por esses critérios, a exploração que ocorre em outras partes do mundo, porque existem pessoas que são semelhantes no sentido da exploração e etc. Então, vamos ter aí também um critério importantíssimo para considerarmos a classe social e a presença do indivíduo na classe social. E, por último, podemos ter também a pertença, ou seja, aquela identidade que o indivíduo sente que tem, porque pode ser que tenha indivíduos que tenham vergonha de estarem na classe social e nisso, então, se excluem, não querem fazer parte. Por isso, então, que a classe social é um conceito de coletividade. Nesse sentido, então, mal comparando, um lobo solitário não forma uma alcateia, e nem uma abelha isolada não forma uma colmeia. Significa, então, que um indivíduo ou um grupo de pessoas que estejam desarticulados, perdidos na sociedade, formam um contingente, formam uma multidão, formam as individualidades, mas não formam classe social. Por isso que essas pessoas muitas vezes são manipuladas facilmente porque não compreendem o que ocorre na sociedade e não estão organizadas para fazerem as pressões que necessitam. Bom, mas o que isso interessa para a nossa discussão ou para os nossos estudos? Interessa que a classe social é quem dirige o país. É a classe social que dirige a nação. Não é simplesmente um governante ou os eleitores que votam livremente nas eleições que dirigem os países. São as classes sociais, são os interesses das classes sociais. E, desgraçadamente, no capitalismo, quem dirige os países, quem dirige as nações, são os representantes e as classes dominantes, aquelas que possuem os meios de produção, possuem o dinheiro dos bancos, possuem, enfim, o funcionamento do comércio. Há um ajuntamento de interesses, mesmo que esses indivíduos não apareçam diretamente. Mas os trabalhadores não podem dirigir um Estado capitalista porque colocariam abaixo todos esses princípios da exploração. Nesse sentido, então, a classe se representa a si própria, no sentido de que ela está presente no processo de dominação social e é ela que vem lá, então, desde o início do capitalismo, a burguesia fez as 3 revoluções, não foi por nada, foi para se manter enquanto classe dominante pelo período que viesse pela frente e não se tem imaginação de quando isso vai terminar. E isso ocorre aonde? Essa dominação ocorre
entre meio ou dentro de duas relações: a relação das forças produtivas e as relações sociais de produção. Essas duas relações tanto podem servir para manter a sociedade capitalista como está, como pode também ajudar a fazer uma ruptura. A tecnologia, a ciência, quando avança, ela traz algumas mudanças no processo das forças produtivas, ou seja, o modo como se produz começa a modificar. E as relações sociais de produção é a colocação das pessoas no mundo do trabalho, primeiramente. Mas não são só as relações sociais de produção, são as relações sociais em geral, que fazem com que as pessoas se encontrem diariamente. E é nesse meio das relações sociais que ocorrem os conflitos e que ocorrem os crimes e os delitos. Então, aí nós vamos ter as forças produtivas avançadas, que superam aquelas forças produtivas atrasadas, e poluem o meio ambiente, poluem a realidade social, no sentido de expelir poluidores, contaminação das águas, contaminação da natureza, devastação das florestas. Essas forças produtivas são perversas para o desenvolvimento da humanidade e elas precisam ser contidas, mas elas podem ser contidas como? Através do movimento de classe e através da própria legislação. Nós temos aí, no mundo do trabalho, também injustiças trabalhistas. Nós temos escravidão ainda no Brasil, trabalho escravo, que todos os anos passam de 2.000 trabalhadores que são recuperados e liberados dessas empresas. Portanto, aí nós temos o problema da justiça, o problema do direito, temos também os direitos dos consumidores, temos preconceitos raciais, religiosos, homofóbicos, uma série de coisas que fazem com que as pessoas sejam atingidas e maltratadas. Então, são nessas diferentes relações que existem no capitalismo e que precisam de intervenção para o controle. Quando as pessoas não estão organizadas, elas sofrem as consequências e não reagem. Quando elas estão organizadas, logicamente que elas pressionam e obrigam. Por isso que temos avanços, como a Lei Maria da Penha, que foi elaborada para proteger a mulher da violência doméstica, da violência do marido contra a mulher, e assim temos outras, da empregada doméstica, que passou a exigir a assinatura de carteira de trabalho. Essas coisas todas fazem parte da luta histórica das pessoas exploradas, mas não necessariamente o capitalismo deixa de funcionar. Ele funciona com algumas integrações e algumas seções de direito, mas não necessariamente ele fica mais justo, fica uma sociedade mais correta, porque na base dos seus princípios ele não mexe, ele não diminui o grau de exploração e a relação entre as classes. E por fim, esse capitalismo, como os outros modos de produção, apresentam contradições. As contradições que permitem com que a história avance, porque elas fazem com que haja o conflito de interesses, e esse conflito de interesses permite, em determinados momentos, haver mudanças fundamentais. Então, a primeira contradição que o capitalismo nos apresenta é a produção coletiva e a apropriação individual. Vejam como isso é perverso. Todas as pessoas trabalham coletivamente, cooperadamente, para que um indivíduo se aproprie de todo esse trabalho. Agora nós estamos vendo que todos nós somos dependentes de todas as coisas que se produzem. Aqui no Brasil, as montadoras de carro estão preocupadas porque as peças para montarem os carros estão sendo fabricadas na China. Significa, então, que os trabalhadores que montam os carros aqui e os trabalhadores que produzem as peças lá são da classe operária. No entanto, não estão organizados internacionalmente, mas deveriam estar. Não temos aqui, por exemplo, respiradores e máscaras hospitalares, porque esses produtos não são de interesse da produção de todos os capitalistas. Quando não há uma procura suficiente, esses indivíduos não produzem tais coisas e entregam para alguma região do mundo onde a força de trabalho é mais barata para fazerem a produção dessas mercadorias. Então, todos nós, ninguém produz os seus produtos de consumo na totalidade. Dependemos uns dos outros. Ora, então isso virá um dia em que podemos perceber que isso é
é algo tão ignorante, tão fora de propósito, como seria hoje se a gente saísse à rua e encontrasse uma pessoa amarrada num poste e a outra pessoa chicoteando esse indivíduo. Acharíamos tão estranho que interviríamos, porque isso não pode acontecer. No entanto, vamos mais adiante, encontramos uma empregada doméstica lavando a calçada e vamos aceitar isso normalmente. Mais adiante, existe uma pessoa no comércio trabalhando de empregado vendendo produtos, achamos isso normal. Mas daqui a séculos, possivelmente, isso seja considerado algo tão incabível que as pessoas vão reagir contra e não aceitarão mais trabalhar para um indivíduo que concentra a propriedade dos meios de produção. O segundo aspecto das contradições é a produção em excesso e também a carência em excesso. O capitalismo é desregulado. Ele não produz suficientemente para todas as pessoas, mas produz em excesso para uma quantidade limitada de pessoas. Então, nós vamos ter aí, em determinados momentos da história, crises. As crises de superprodução e de subconsumo, porque não existe um planejamento centralizado para dizer a quantidade de produtos que se precisa produzir e quais são os produtos que se precisa produzir. Por isso, então, temos essa, entre aspas, essa anarquia ou esse desplanejamento que faz com que a sociedade sofra com isso e fique refém da ganância dos grandes capitalistas. E, em terceiro lugar, é o descarte das pessoas. Essa é a parte mais sofrível do capitalismo, é a parte mais desumana. As pessoas são jogadas à margem da sociedade, à margem da produção, e aí as acusam porque não estão qualificadas, ou porque não estudaram, ou porque são preguiçosas e que não se inserem no mercado de trabalho porque não querem, porque não são empreendedoras, etc. Isso é uma ilusão. O capitalismo planeja para que uma quantidade menor de pessoas se insiram no processo de produção e de comercialização, e a grande maioria das pessoas vão ficando de fora. E a essas pessoas não tem ninguém que as socorra, e elas também não têm a quem reivindicar. Portanto, qual é a tarefa, qual é a função de cada jovem, de cada indivíduo na sociedade? É ajudar a compor as classes sociais, é ajudar a reunir as pessoas para que elas discutam e encontrem um caminho para reivindicarem os seus direitos. O filósofo Alex Tocqueville, da França, estudou a democracia nos Estados Unidos porque ele achou que as democracias americanas, inclusive a nossa brasileira, poderíamos colocar, elas são melhores do que as democracias europeias, porque na América as pessoas têm direito e gostam de formar associações, ou seja, nós tínhamos no Brasil um costume de que todo bairro tinha uma associação, ou seja, hoje já não é tão frequente, mas nós podemos contribuir para que essas pessoas se reúnam e formem a sua associação, ajudando a elaborar, inclusive, o estatuto da associação. E para o Tocqueville, essas reuniões ajudavam a pessoa a renovar as suas ideias e os seus propósitos de vida. Então, cita várias formas de participação. A mulher que sai para ir ao clube de mães ou a um clube de mulheres, um grupo de mulheres, ela vai e volta com outras ideias, volta com outra disposição e com outro entendimento. Um estudante que sai todos os dias de sua casa para ir à escola é muito diferente daquele que quer fazer o curso à distância e ficar dentro de casa, porque na escola ele convive socialmente. E aí, então, ele tem uma grande contribuição dos seus colegas para renovar as suas ideias e os seus propósitos. Por isso, então, a importância das classes sociais, inicialmente, é para que a sociedade não se desmanche, para que a sociedade não deixe os indivíduos soltos, que não tenha a quem recorrer e nem tampouco a condição de cuidar de si mesmo. E, em segundo lugar, é para que essa classe social, ou essas pessoas, tenham a capacidade de também ajudarem a intervir sobre os destinos da nação. E, em terceiro lugar, fazer o que a burguesia fez no passado, que é um processo de transformação e superação do modo de produção anterior para um modo de produção mais justo e igualitário, que nós queremos ver, então, a justiça social, a igualdade social e a solidariedade triunfarem, porque
é essa sociedade que beneficiará os trabalhadores e as pessoas mais pobres do planeta.